Rodoviária Federal, que afastou estes agentes. Que situação em Diogo da Luz? Véspera de Natal, as pessoas indo para uma confraternização, para um encontro familiar e infelizmente, este evento ceifando a vida de uma menina. É muito triste e não é único esse evento, né? A gente tem ouvido essa história uma vez aqui, uma vez ali, uma vez é uma polícia, uma vez ou outra. Eu sou daqueles que acha que a polícia tem que atuar com firmeza e tudo, mas nós temos visto que realmente tem havido uns casos que não podem acontecer. São eventuais, são esporádicos, sem dúvida, mas não pode acontecer nenhum, porque é função do Estado, número 1, dar a segurança para as pessoas. Então, qualquer falha precisa ser combatida e corrigida com muita intensidade. Sabe o que eu fico pensando, o Zagarino? É claro que o Natal dessas famílias nunca mais vai ser o mesmo, né? Infelizmente vai ser sempre lembrado por isso, vai ser preciso naturalmente um trabalho aí de ressignificação, psicólogos, enfim, mas é um evento que é marcante e que dá a repercussão que está tendo esse caso, claro, pelo Natal, mas que aponta para um problema que a gente vem discutindo ao longo do ano todo, que é justamente essas operações e pessoas que morrem em situações parecidas como essa. Sérgio Zagarino. É um problema que, infelizmente, tem se tornado crônico e a gente tem que identificar qual que é a origem disso. Eu acredito que esse grande problema são realmente casos isolados, mas eles não podem mais acontecer, porque são famílias e famílias que, infelizmente, sofrem com esse tipo de violência, com esse tipo de conduta. E é engraçado, assim, porque aconteceu, infelizmente, no dia seguinte que o governo federal ele fez um decreto exatamente para proibir a abertura do uso de arma de fogo em face de não respeito a bloqueio policial, que foi o que aconteceu no caso. O pai da jovem, ele deu uma nota, ele se manifestou dizendo que ele viu a viatura, ele estava dando seta para parar, quando, de repente, começaram a ter disparos de fogo em sua direção e ele começou a pedir para todo mundo se abaixar, abaixa. Foi, infelizmente, acertado na sua filha e parece que ele também foi baleado. E é muito estranho, muito estranho, tem que ser muito investigado os motivos pelos quais fizeram esses agentes abrirem fogo, né? É lógico, a gente está aqui de forma muito preliminar falando sobre essa triste notícia. Inclusive, meus sentimentos, logicamente, à família e todos os amigos. Uma errata minha aqui, uma correção importante que eu preciso fazer. A vítima de 26 anos está internada em estado gravíssimo. Está internada em estado gravíssimo. Ela não morreu. Ela está ainda lutando pela vida com a ajuda dos médicos, da equipe médica que a atende. Está internada em estado gravíssimo. Estamos falando da Juliana Leite Rangel, de 26 anos. Mônica Rosenberg. Pois é uma situação que é um absurdo, é inadmissível. Na noite de Natal, a abordagem da Polícia da Polícia Federal, Rodoviária Federal, foi tão violenta que o pai achou que eram bandidos dentro de um carro de polícia. Então, eles simplesmente confundiram o carro, provavelmente, porque eles desceram dizendo, foram vocês que atiraram na gente, por que atirou na gente? Então, eles confundiram, alguém deve ter atirado nesse carro, o que, portanto, a gente entende a situação desses policiais, entende que eles estavam nervosos, tinham tomado tiro, mas não justifica que eles cheguem atirando um carro com uma família dentro, uma pessoa está hospitalizada em estado gravíssimo, uma jovem. Assim, o decreto baixado na véspera que diz não pode abordar dessa forma, não pode sacar arma, não vai resolver. A única coisa que tem naquele decreto que presta é a necessidade de treinamento, a necessidade de recapacitação todos os anos. Eu já falei isso aqui no Linha. Enquanto a gente ficar tratando como caso isolado e não entender que, além de punir esses policiais, além de, sim, entender que não é um problema da corporação toda, é preciso olhar na prevenção. E a prevenção não é com um decreto, não é na canetada. É preparando melhor esses policiais que estão na rua, sujeitos a tantas violências, arriscando as suas vidas pela nossa segurança, mas é importantíssimo que eles sejam capazes de reagir da forma certa e na medida certa, numa noite de Natal. O Diogo da Luz, e só para trazer informação, o decreto não foi da véspera não, viu? O decreto foi de ontem. Ontem, dia 24, saiu o decreto determinando ali, regulamentando o uso de arma de fogo pelos policiais do Brasil todo, e no mesmo dia em que esse decreto foi editado pela Presidência da República, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi que esse evento aconteceu com os agentes policiais
da União, da Polícia Federal, ou seja, vinculados diretamente ao próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública. Diogo da Luz. Kobayashi, é a demonstração patente de que esse decreto não teria sentido nenhum de ter sido feito. Porque se o governo federal tem apenas a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, não dá conta de estruturar ela melhor que as outras a ponto de não ter esses problemas com as suas polícias. Vem querer baixar um decreto para normatizar todas as polícias do Brasil, sabendo as diferenças que existem no país inteiro, está na cara que não adianta. Temos problemas, os problemas têm que ser enfrentados, mas temos polícias bastante boas, polícias razoáveis e polícias bem piores. Elas não podem ser tratadas igualmente. Precisamos aprender com os acertos de umas e com os erros das outras, o que não fazer e o que fazer ainda mais. E com mais autonomia para as polícias e para os governos estaduais é que nós teremos condições de melhorar as polícias, porque alguns vão evoluindo e nós podemos copiar esse modelo. O que o governo brasileiro quer fazer é nivelar e nivelar por baixo todas as polícias. É um erro gravíssimo insistirem em se meter num assunto que não entendem. Sabe o que eu não sei, Sérgio Zagarino? Não sei mesmo. Se a Polícia Rodoviária Federal usa a tal da câmera na farda. Se a Polícia Rodoviária Federal é obrigada a usar a câmera ininterruptamente. Se tem decisão do STF determinando a PRF a utilização dessas câmeras. Eu ia abordar... Porque, sabe o que acontece no final das contas? O Ministério da Justiça fica cuidando da Polícia de São Paulo, o tempo todo na cola aqui no cangote do DERIT, e a Polícia Rodoviária Federal, que é justamente do Ministério da Justiça. Será que lá está tudo certo? Será que essa abordagem aí não vai gerar um clamor social pela troca da cúpula do Ministério, como tem acontecido aqui em São Paulo? Ou lá, em relação à PRF, foi um caso isolado? E aí, Zagarino? Perfeita a sua colocação e é exatamente isso que eu ia abordar. Qual que é o sentido de ter sido editado esse decreto? A politização. O governo federal ele não é responsável pelas forças policiais dos estados. Só que a gente tem que entender que existe a política que é um puxa para cá e puxa para lá para saber quem é mais forte. A pauta da segurança pública, ela é da direita, que nada de braçada, porque ela quer o fortalecimento da polícia, ela quer uma melhor estruturação da polícia, ela quer plano de carreira, ela quer capacitação e ela defende isso. E a pauta, infelizmente, de direitos humanos acaba sendo mais defendida com unhas e dentes por parte da esquerda. Não que a direita não enxergue ser necessário, mas eles defendem isso. Tanto é verdade que, em razão do bom desempenho e do crescimento do governador Tarcísio e principalmente do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, eles começaram a ser massacrados nas últimas semanas por causa de atitudes de policiais militares que foram completamente absurdas. Ok? Só que você, como a Mônica pontuou, não pode generalizar. Não é um problema da corporação, mas sim casos que são isolados, que precisam ser compreendidos para fazer com que não aconteçam mais. E, sem sombra de dúvida, serem punidos. Quando o governo federal edita um decreto nesse sentido, o que ele quis dizer? Aqui, pelo governo federal, agora vamos resolver essa questão aí da segurança pública, só que, na verdade, é uma grande balela, porque não serve. Quem é responsável pela polícia militar são os estados. O governo federal ele é responsável pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Federal e pela Polícia Penal Federal, apenas. Tanto que no decreto, é um decreto que diz absolutamente nada demais. É chover no molhado. E muitas vezes é necessário dizer o óbvio. O decreto diz, olha, você tem que, na verdade, não preferir utilizar um armamento de fogo caso a vítima não esteja armada. Jura? Caramba! Que policial que com uma arma vai atirar numa pessoa desarmada? Isso não acontece, isso já é uma regra das polícias. Acontece. E o outro ponto... Estudante de medicina aconteceu. Aconteceu num caso isolado que tem que ser devidamente punido, porque ali trata-se de um homicídio. Então, esse caso isolado, ele é a exceção da exceção. A gente não pode tratar como regra. E é o óbvio tem que ser dito. Tá tudo bem. Só que a gente tem que entender que não pode cair nessa politização. O decreto... ele fala o óbvio tem que ser dito, só que esse óbvio já é realizado pelas polícias. Em relação à questão da câmera corporal, você falou tudo, Koba. Por que agora não tem passeata, manifestação, fora Lewandowski?
porque não é interessante para o governo federal. O governo federal vive de narrativas, ele está completamente descolado da realidade da população. Só que, mais uma vez, paga a conta, paga o preço sempre o brasileiro. Essa vítima, infelizmente, que graças a Deus a informação é que ela ainda está lutando ali pela sua vida e que, se Deus quiser, vai sobreviver, ela é reflexo dessa falta de harmonia existente no país, no que é tão necessário, que é a melhor estruturação da segurança pública, ao invés de querer viver de narrativas um contra os outros. A Mônica queria discordar de você. Eu queria discordar, não nesse sentido de que o decreto bate na tecla que todos já sabemos de como deve ser a abordagem, de que deve haver respeito, etc., etc., mas discordar de que esse decreto ele tem uma coisa surpreendente para um governo de esquerda como é o nosso governo Lula, que é um tratamento extremamente liberal da forma como ele vai ser aplicado, porque ele não impõe aos estados, ele apenas diz: o bônus será dado para aqueles que seguirem melhor essas diretrizes. É uma forma muito liberal de se aplicar uma diretriz. Ele fala: olha, nós gostaríamos que fosse assim e quem fizer mais bem feito vai receber um bônus. Agora, a questão da câmera, eu provavelmente sou a única aqui na mesa que sou totalmente a favor do uso de câmeras por policiais quando estiverem, especialmente na rua. Tem que usar, e esta é uma situação em que, se os policiais estivessem com câmeras, nós teríamos mais clareza sobre o que aconteceu e mais. Eles foram afastados. Vamos acompanhar o que vai acontecer com esses policiais. Qual vai ser a punição, como vai ser essa apuração e se vai ser exemplo para que os colegas deles não se permitam fazer a mesma coisa. Olha só, antes do Diogo falar, pediu a palavra, Diogo, perdão, deixa eu trazer a informação aqui sobre a câmera na farda do policial da PRF. Uma reportagem do portal Metrópolis, de 8 de novembro desse ano, traz a informação de que a PRF faria pela primeira vez a compra de câmeras corporais para serem usadas a partir de 2025. Quer dizer, esse tempo todo, o Ministério da Justiça está falando de câmera na farda do policial militar sem abrir uma licitação para comprar câmera para o PRF. E eles começaram a usar câmera, 200 câmeras, Diogo da Luz, ano passado, doadas pelo governo dos Estados Unidos. Mas estou falando de 200 câmeras para o efetivo da Polícia Rodoviária Federal, que é de 12.500 pessoas. Ou seja, pega ali um grupinho, um posto, uma rodovia qualquer desse Brasil inteiro, dá lá um tanto de câmera para eles testarem. Enquanto isso, eu fico regulamentando, fico colocando que todas as polícias dos estados, a polícia de São Paulo tem que usar câmera, e eu não abro nenhuma licitação para equipar de câmeras corporais os policiais que são ligados ao Ministério da Justiça. Veja que a pessoa cuida tanto do quintal do outro e o dela não está tão bem cuidado assim, né, Diogo da Luz? É tudo que eles querem para os outros, mas para eles é só agora que eles vão abrir uma licitação, novembro, para começar a usar ainda. E neste caso aí, provavelmente, então, por uma questão simplesmente de probabilidade, 200 câmeras para 12.500 homens, provavelmente não havia câmeras nesses policiais rodoviários federais. Sem dúvida, Kobayashi, é tão mais fácil sentar na beira da janela e ficar criticando os que passam na rua, ainda mais quando é o governo que está com o cofre de dinheiro atrás, sabendo que as pessoas são dependentes. Então, eu concordo com a Mônica na primeira parte. De fato, o decreto do presidente Lula com relação ao uso de armas, ele é optativo. Para receberem o dinheiro do governo federal, precisam adotar as normas do decreto. Só que é preciso a gente lembrar que 65% de toda a arrecadação do país vai para o Planalto Central, para os cofres federais. E os estados e municípios ficam na dependência. É 25% aproximadamente nos estados e 10% a 12% apenas que ficam com os municípios. Os prefeitos têm que ir lá passar o chapéu pedindo dinheiro para deputados e para ministros e governadores também. Então, é um modelo que é feito é opcional, mas se você quiser sobreviver no seu estado, você precisa do governo federal e aí tem que seguir as regras. E como muito bem disse o Kobayashi, falar das câmaras dos outros é muito fácil. Agora, das próprias câmaras, não, né? O próprio ministro da Justiça falou um monte de vezes sobre os erros do governo estadual, que precisava mudar o governo de São Paulo, etc., e nunca olhou para o próprio umbigo, nunca lembrou de ver que as penitenciárias estão com problemas nas câmaras, que nós vimos as fugas, os policiais federais não as usam, mas os outros têm que usar. É uma vergonha.